Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Shirley Cristina, eu faço parte do JSC e hoje vamos responder a pergunta: o que significa Melquisedeque? Para entender mais sobre esse santo muito importante, assista até o final esse vídeo. Vamos lá? Hoje vamos falar sobre Melquisedeque. Vocês já devem ter escutado a passagem que diz: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas por que segundo a ordem de Melquisedeque? Vamos ver um pouco sobre isso hoje. Melquisedeque é citado pela primeira vez em Gênesis capítulo 14, versículo 18 e seguintes. E a passagem que citei está no Salmo 109 e também aparece várias vezes na Epístola de Hebreus, do capítulo 5 ao capítulo 7. Melquisedeque é uma figura muito importante e muito misteriosa. Ele é uma das primeiras figuras de Cristo e também é o primeiro sacerdote que aparece na Bíblia. Seu nome significa Rei de Justiça, e ele era de fato rei e também sacerdote, que é uma combinação estranha, porque ou se era rei ou sacerdote, e ele era os dois, assim como Cristo. Ele era rei de uma cidade chamada Salém, que significa paz, então ele é rei de paz. E Jesus é rei da Jerusalém Celeste e príncipe da paz. Para entender um pouco sobre a passagem, vamos falar um pouco sobre as tribos de Judá e de Levi. A tribo de Levi era de onde saíam os sacerdotes, e a tribo de Judá era de onde saíam os reis. Jesus era dessa tribo, então Jesus, por consequência, é rei. No entanto, como ele poderia ser sacerdote se ele não era da tribo de Levi? O autor sagrado da Epístola de Hebreus nos explica isso. Porque o sacerdócio de Cristo é muito mais elevado do que o sacerdócio humano. Então, a promessa que Deus Pai fez a Jesus, dizendo: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, é uma promessa muito mais elevada do que a lei humana, que estabelecia quem ia ser os sacerdotes. O sacerdócio de Cristo é imutável, é perfeito, é eterno. E o autor viu em Melquisedeque muita semelhança. Por quê? Não é citado em nenhuma vez os seus parentes, a sua genealogia, não se fala sobre a sua morte, nem sobre seu nascimento. Isso nos indica o quê? Que o sacerdócio dele dura para sempre. Não é como o sacerdócio dos levitas, que tinha um e aí ele morria e o sucessor substituía. Porque o sacerdócio de Cristo é insubstituível e o sacerdócio de Melquisedeque também. Então, a figura de Melquisedeque representa bem Jesus. Por isso que é segundo a ordem de Melquisedeque. Uma coisa interessante também é que o sacrifício de Melquisedeque foi extraordinário porque não envolveu nenhum animal. O sacrifício dele foi oferecer pão e vinho, o que nos remete à última ceia, na qual Jesus oferece pão e vinho e institui a Sagrada Eucaristia. E o sacrifício de Cristo é perfeito, porque ele ofereceu-se a si mesmo. Ele não tem necessidade de oferecer todos os dias sacrifícios como os homens, porque os homens são fracos, mas Jesus é perfeito, Jesus é forte. Jesus é irrepetível, é único, é eterno. Então o sacrifício dele foi uma vez só e dura para sempre. Então é isso, espero que vocês tenham entendido. E se vocês gostaram, por favor, curtam, comentem e compartilhem com seus amigos.
Um grande abraço e até mais.